Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Boa noite a todos que gostam do canal e de relatos sobre lobisomens. Meu nome é João e mais uma vez quero relatar um ocorrido com um amigo meu, que se chama Zequinha. O fato ocorreu em uma cidade do Maranhão, na década de 80. E foi assim. Na época, eu estava morando com a minha avó e frequentando as festas que tinha por lá. Conheci muita gente, inclusive o Zequinha. Nós bebíamos juntos e curtíamos nos finais de semana, que geralmente era quando havia festas. Certo final de semana, o Zequinha não apareceu. No dia seguinte, quando o vi, lhe perguntei por que ele não apareceu na festa. Então, ele me contou o motivo de não ter ido na festa. Agora, vou relatar como se fosse ele. João, rapaz, ontem recebi um convite do Barbudo para tomar umas com ele. Apesar de nunca ter bebido com ele, eu fui, pois não quis recusar, para não fazer desfeita. Saímos de bar em bar, e certas horas da noite, acho que já era umas meia-noite ou mais tarde, nós já estávamos quase bêbados. Ele me chamou para ir urinar, e eu fui com ele, até uns 10 metros de distância do bar. Lembrando que na época do ocorrido, não havia luz elétrica no bairro. Quando nós estávamos afastados o suficiente, fizemos nossas necessidades. Mas quando eu me preparava para retornar ao bar, ele me chamou e fez uma pergunta inesperada, e eu fiquei até sem ação. Ele perguntou se eu tinha medo de lobisomem e se eu acreditava que existia essa criatura. Eu fiquei sem jeito, mas respondi que nunca tinha visto e achava que era só conversa do povo, para fazer medo para as pessoas. Então, ele me disse que era um lobisomem e que ia virar ali na minha frente, só para me acreditar. Depois, ia desvirar e que eu não me preocupasse, porque não me faria mal algum. Rapaz, eu nunca senti tanto medo, e o homem se transformou mesmo. Foram poucos segundos, e ele já era uma coisa que eu nunca tinha visto. Um bicho enorme e horrendo, que estava a alguns passos de distância de mim. Eu fiquei paralisado, sem conseguir sair do lugar. Mas, como ele prometeu, desvirou em seguida. Ele perguntou para mim: "Agora tu acredita?" Por um momento, eu fiquei sem palavras. Então ele tomou o rumo do bar, me chamando para me tomar outra cachaça com ele. João, eu nunca pensei que fosse verdade, mas é. Retornei ao bar com ele, mas me sentindo com um desejo imenso de sair dali o quanto antes. E na primeira oportunidade, depois de tomar mais uns goles, eu saí. Rapaz, dei graças a Deus quando cheguei em casa. Na época, eu não dei muito crédito para a história do Zequinha. Tempos depois, percebi que tinha um fundo de verdade nela, porque em seguida o Barbudo sumiu do bairro. Não se sabe para onde. Ele mesmo revelou seu segredo, e segundo os relatos que eu já ouvi, eles não podem mais ficar no lugar em que saibam da sina que eles carregam. É isso, Aspecto Oculto. Este é o meu relato. Espero que gostem e divulguem aos ouvintes do seu canal. Boa noite. Olá, pessoal do canal. Quero relatar algo por aqui que não aconteceu comigo, mas sim com meu pai. Ainda tenho o privilégio de ter ele comigo,
e atualmente ele tem seus 65 anos. Mas quando isso aconteceu com ele, ainda era jovem e muito festeiro. Irresponsabilidade não era uma palavra que existia em seu vocabulário. Foi assim. Era fim de ano, e como ele sempre foi muito festeiro, ele ia para uma comunidade chamada Bambuzal. Isso faz anos, tá, gente? Na época, ele bebia bastante, e minha avó já tinha avisado para ele ir junto dos outros familiares. Mas ele ainda ia em outra comunidade tomar umas, e depois ia encontrar eles na tal comunidade Bambuzal. Minha avó, quando viva, era uma mulher de pulso firme, mas ela ainda alertou ele que ainda podia dar de cara com o lobisomem. Mas meu pai ignorou as palavras dela. O filhote não era bobo, também andava armado. Ele bebeu todas e ainda voltou com uma garrafa de cachaça na mão. Enquanto ele andava pelo caminho, isso já tarde da noite, ele andava a pé, e só a lua iluminava a estrada. Até que depois de andar algum tempo, ele teve o sentimento de estar sendo seguido. Mas quando olhava para trás, não via ninguém. Esse sentimento começou a ficar mais forte, e na hora ele lembrou do conselho da minha avó, sobre ele ainda dar de cara com um lobisomem. Então ele fez o seguinte, se abaixou e olhou rente às pernas. Nisso, olhando para trás, quando se abaixou, ele viu um bichão, agachado, seguindo ele lentamente. Era peludo e com olhos que brilhavam no escuro. Ao ver aquilo, o meu pai gelou na mesma hora, largou a garrafa de cachaça e pegou sua arma, e teve a ideia de andar por dentro de um lago, que tinha rente à estrada. Assim, teria mais chances de evitar um confronto, se fosse necessário. Ele passou por esse pequeno lago e seguiu atravessando, até chegar no bambuzal. Porém, ainda tinha a sensação de estar sendo seguido, e novamente olhou rente ao chão, entre as pernas. Mas o lobisomem ainda estava lá, imóvel. Depois disso, o lobisomem deu meia volta, e meu pai chegou todo molhado até a festa. Quando a minha avó viu o seu estado, na mesma hora ela entendeu. Quando meu pai foi pedir sua bênção, ela logo falou: Tu deu de cara com o lobisomem, né? Meu pai respondeu que sim, balançando a cabeça. Mas a velhinha tinha a língua como um chicote, e retrucou: Eu queria era que ele tivesse te pegado, para você ver o que é bom, e para aprender a me escutar. O meu velho só caiu na gargalhada com toda essa situação. A minha avó deu uma nova muda de roupa para ele e mandou ele voltar para curtir a festa com todos os familiares. Eles aproveitaram a noite inteira de festa, e no dia seguinte, quando tomavam café, o meu pai retornou ao assunto. Ele contou todos os detalhes a todos, e a minha avó contou sua suspeita, de que podia ser algum parente deles que se transformava em lobisomem, já que o bicho não atacou o meu pai. A minha avó disse que isso era bem possível, já que por aquelas bandas muita gente virava bicho. As chances eram realmente grandes, mas que ele devia aproveitar essa oportunidade e tentar ser menos irresponsável. Pelo que o meu pai contou, parecia mais que o lobisomem estava protegendo ele do que tendo a intenção de atacar, mas não dá para saber com certeza qual eram as intenções da criatura. Alerta de spoiler: o velho ainda aprontou muito, mas continua vivo e bem, graças a Deus. Mas até hoje, ele nem consegue ter suspeita de quem poderia ser o seu parente, que virava aquele lobisomem. Já que por aquelas bandas, todos eram meio que parentes, e se conheciam muito bem, e de sua maneira, se respeitavam bastante. Bem, esse foi o relato do meu pai. Espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!